pessoal, que bom tê-los aqui novamente. E hoje eu vim para falar para vocês da prática. Eu vou mostrar aqui 3 estratégias que utilizamos dentro de contexto escolar que deram certo com crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Para quem não me conhece, está chegando no canal, eu sou a Susan, terapeuta ocupacional, psicomotricista e mestranda na área da educação. E antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva, dá um like no vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que merecem escutar o que eu vou dizer. Vamos lá então? Então, a primeira estratégia que nós utilizamos em sala de aula foi as pausas ativas. Quando eu falo em pausas ativas, pessoal, eu estou dizendo em você permitir com que a criança tenha o que ela quer, fazendo uma pausa dentro do contexto ali pedagógico e acadêmico. Então, em uma dessas estratégias, lembrando que eu vou usar aqui nomes fictícios, Pedro era uma criança extremamente agitada e que se sobrecarregava com muitos estímulos e rapidamente. Então, ele se organizava e precisava recompor, se organizar para engajar novamente na atividade. Então, nós fizemos momentos estratégicos de pausas ativas quando ele poderia utilizar o parque da escola. Então, colocamos essa pausa no início, quando ele chegava, porque tinha ali muitos alunos, muito barulho, então tinha muito estímulo visual, de movimento, auditivo. Então, a gente já foi direto com o parque, com ele, para usar ali movimentos lineares, ritmados, para que ele descesse esse nível de alerta e conseguisse se engajar melhor nas atividades que seriam propostas. Claro que nós fomos adaptando esse tempo conforme vemos a necessidade. Uma vez só para o Pedro não funcionou, ou melhor, até funcionou, porém ele ficava pouco tempo em organização. Por quê? Ele chegava na sala de aula, ele tinha uma demanda pedagógica a qual seu corpo não acompanhava, principalmente na escrita. Então, nós fomos para um segundo momento de pausa, né? Quando percebemos que aquela criança estava começando ali a se sobrecarregar novamente, a gente tirava da sala, ia novamente para o parque, usava dos mesmos movimentos ritmados, lineares, e aí ele voltava para a sala. E mais próximo ali do final da aula, utilizamos novamente. Lembrando que isso vai variar de acordo de criança para criança. Nem todas as crianças precisam de 3 pausas ativas. Tem criança que vai precisar de 2, de 1, tem criança que vai precisar de mais. Vai depender de cada criança e como é o seu aluno dentro de sala de aula. Essa foi a primeira estratégia que nós utilizamos. A segunda foi com Ana. Ana tinha muita busca tátil, então ela muitas vezes até mordia os amigos, não só numa busca tátil, mas também proprioceptiva, mas ela era aquela criança que abraçava, que beijava, que muitas vezes se jogava no chão ou se enrolava numa cortina. Então a ela demos a oportunidade de ter equipamentos ali, recursos que ela pudesse procurar, sendo mais funcional para ela naquele momento. Então fizemos uma caixa de adaptações sensoriais, de recursos sensoriais táteis, que incluía massinha, slime, fidgets de apertar, alguns potinhos de sagu também, e aí ela se regulava conforme ela fosse sendo necessário. E sim, era uma demanda livre. Então, da mesma forma que Pedro ia para o parque para se organizar, Ana buscava os recursos de dentro daquela caixa sensorial que a gente acabou fazendo para ela. E deu super certo, ela mesma percebia o seu corpo quando precisava daquelas ferramentas para continuar engajada e ia buscar, tá? E terceiro é o caso de João. João era uma criança também de uma agitação, de uma busca de movimentos, então ela era aquela criança que estava sempre em movimento em sala de aula e não é que ela deixava de prestar atenção no que a professora estava falando, muito pelo contrário, esse movimento ajudava ela a se organizar para ficar disponível para o aprendizado, mas como esse andar pela sala muitas vezes vinham algumas queixas de atrapalhar os amigos, ou então dela mesmo cair e poder se machucar ali naquele contexto, né, por conta de carteiras e tudo mais, demos a opção a ela então de colocar um elástico na sua carteira. Então ela permanecia sentada, porém ela podia mexer os pés ali, fazendo esse movimento, saciando aquela necessidade que ela encontrava.
E aí o legal dos elásticos, quando a gente fala, é que eles têm diversas densidades, né? Então geralmente tem lá o leve, o médio e o forte. E nós podemos ir testando a criança até encontrar de fato o que vai proporcionar melhor estímulo a ela. Quando a gente tem uma densidade um pouco mais firme, essa criança ela tem um pouco mais de força, ela também pode ativar um pouco mais o sistema proprioceptivo, por fazer mais força nesse elástico. Tem criança que só busca o balanço, mas tem criança que busca a propriocepção também. Então essas 3 dicas que eu dei para vocês, elas são extremamente importantes dentro do contexto de sala de aula, mas a gente precisa aprender a identificar isso também. Tem um outro vídeo que eu vou deixar na descrição, onde eu digo como identificar essas necessidades das crianças. Aproveito também, peço para vocês seguirem nas redes sociais, tem muito conteúdo referente à sala de aula, desenvolvimento infantil, a Altéia propriamente dito. E aí eu encerro o vídeo hoje por aqui. Compartilhe, deixe seu comentário se ficou com alguma dúvida sobre esses recursos também, que eu estou prontamente para responder você. Até a próxima!